Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade, aos nossos pastores, e nós vamos estudar hoje a lição de número 9. Convido você para abrir a sua lição. Um tema empolgante da palavra de Deus, um personagem muito interessante, que é Barnabé, o filho da consolação. Abra comigo sua lição de número 9, porque nós temos várias lições importantíssimas aqui da vida deste homem de Deus. O texto bíblico, eu quero que você acompanhe comigo, porque são 3 textos, tá? Está em Atos 4, versículos 36 e 37, Atos 9, versículos 27 e 28, e Atos 11, versículos 22 a 26. São vários textos que falam sobre este personagem, e eu gostaria de fazermos essa leitura para esclarecer um pouco mais com relação a este tema. Então, Atos 4, 36 e 37 diz assim: Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui ele fala cognominado, ou seja, apelidado ou também chamado de Barnabé. Aqui em Atos 9, 27 e 28, então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E agora Atos capítulo 11, versículos 22 a 26, diz assim: E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que, todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Glória a Deus. Aqui nós temos este texto que esclarece muitas coisas que vamos estudar nesta manhã, mas eu quero que você junto comigo leia o texto áureo da nossa lição, que está em Atos 11, 24, para destacar algumas características de Barnabé. Junto comigo: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Glória a Deus. Veja, aqui temos algumas características deste homem, Barnabé. E agora nós vamos falar um pouco sobre a biografia deste homem, né? Barnabé, nós vamos olhar um pouco sobre a sua biografia. Aqui nós temos então que seu nome é José. Esse era o nome de batismo, o nome de nascimento, melhor dizendo, de batismo não, ele não era católico. O nome de nascimento. Então, ele nasceu e então recebeu esse nome, José. José, quando nós olhamos no hebraico, pode passar os slides, por favor? Mais um. Glória a Deus. Mais um. José também era Iosef. Esse é o nome dele hebraico, o nome de nascimento, assim como José do Egito, que significa Jeová acrescenta, ou Yahvé acrescenta, Deus que dá alguma coisa. Esse era o nome dele de nascimento, o nome que seus pais hebreus lhe deram. Ele era da tribo de Levi, consequentemente, ele era de uma tribo importante em Israel. Era uma tribo dedicada, que não tinha herdade, e aqui nós vamos ver algumas coisas importantes. Para quem não tinha direito à propriedade, foi o homem que vendeu o que ele tinha. Um homem que não tinha direito à propriedade, ele vendeu uma propriedade e trouxe aos pés dos apóstolos. O seu nome também
em aramaico, quando deram o nome para ele de Barnabé, interessante que nós temos a palavra Ben, né, que é filho em hebraico, mas em aramaico Bar é o equivalente a Ben, e quando a gente olha ali e vê assim, Barnabé, que também era uma tradução de Barnabi, que significava filho do profeta. E que tipo de profeta ou profecia poderia ser essa? Profecia de consolação, profecia de exortação. Muitas vezes nós aprendemos que exortação era repreensão, que era descer a lenha, só que na verdade significa levantar o ânimo. Então ele era o filho do encorajamento. Lucas, quando traduziu, disse assim, Barnabé, que traduzido é o filho da consolação, é o homem que traz um encorajamento. Então o seu nome significa filho do encorajamento, a profecia que levanta o ânimo, que te leva para frente, que te faz crescer. É esse o seu nome, é este o significado que tem o nome de Barnabé. E também Barnabás, ali no grego, outra coisa que nos chama a atenção no grego, é que quando ele traduziu o nome, que o nome dele era Ruios Paraclésios, ele disse assim, olha, ele é o filho da consolação. E nós, quando estamos estudando a palavra Espírito Santo, um dos títulos do Espírito Santo é o Consolador, o Paráclito. Então, Paraclésios Paracleto, ele é o filho da consolação, ele tem uma relação direta com o Espírito Santo. E o que você leu no texto áureo? Porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Então a primeira característica desse homem, homem de bem, ele era um homem bom, ele era um homem considerado na igreja, e também ele era cheio do Espírito Santo. Ele desempenhava um papel que o Espírito Santo desempenha: consolar, confortar, exortar, levantar o ânimo, fazer você prosseguir. Esse era um trabalho de Barnabé. O seu nome tinha tudo a ver com isso. Então, Jeová que acrescenta é a primeira característica, mas devido ao seu trabalho, a sua forma de ser, a sua personalidade, ele ganhou então este título de que era aquela pessoa que encorajava, que levava as pessoas para cima. E glória a Deus que nós precisamos também de irmãos e irmãs que façam isso aqui também nessa noite, nesta manhã melhor dizendo, que faça isso na igreja, que faça isso em diversas outras ocasiões, porque há muitas pessoas que devido a essa pandemia estão desanimadas, estão lá depressivas, e que elas precisam de uma palavra que possa levantar o seu ânimo, que possa incentivá-la a crescer, que possa incentivá-la a continuar a sua caminhada. Então, olhamos aqui que o seu nome era importante. A segunda informação que nós temos, no próximo slide, por favor, diz o seguinte: ele era natural de Chipre, uma ilha. Mesmo ele sendo hebreu, mesmo ele sendo da tribo de Levi, ele não nasceu no território de Israel. Ele nasceu numa ilha dominada pelo Império Romano, na ilha de Chipre. Uma ilha com aproximadamente 200 quilômetros de extensão e mais 100 quilômetros de largura, aproximadamente. Uma ilha que tinha muita gente, e que o texto bíblico nos diz que por causa da perseguição da igreja, muitos crentes, eles saíram de Jerusalém e foram se esparramando, levando o evangelho, e chegaram até Chipre, chegaram na Fenícia, e chegaram também em Antioquia. Então a igreja do Senhor, ao ser esparramada com a perseguição, há momentos que a perseguição ela é boa. Os crentes estavam confortavelmente em Jerusalém, mas com a perseguição, eles pegam e espalham o evangelho. O texto bíblico diz, Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então era para ficar em Jerusalém até que hora? Até ser cheio de poder. Os crentes foram cheios de poder em Atos capítulo 2. Foram cheios, batizados com o Espírito Santo, fizeram sinais e maravilhas. Mas passou o tempo e os crentes continuam em Jerusalém. E continuam em Jerusalém. E continuam em Jerusalém. Mas o Senhor tinha dito: vocês serão minhas testemunhas na Judeia, em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, eles ficaram em Jerusalém, mas a perseguição chegou, e a perseguição fez com que eles se mexessem, e por onde os discípulos de Jesus passavam,
Filipe passou em Samaria, nós aprendemos semana passada, e os irmãos foram passando, e por onde eles passavam, eles levavam o Evangelho. E o Evangelho chegou na ilha de Chipre. O Evangelho chegou em várias localidades. Importante dizer que Barnabé, sendo natural desta ilha, ele falava o grego naturalmente. Era a língua da escola, era a língua que se falava no dia a dia. Isso lhe deu uma vantagem enorme para ser um companheiro do apóstolo Paulo. Nas missões que eles deveriam fazer, pregando aos gentios, isso lhe dava uma vantagem muito grande. Ele não tinha certas discriminações, uma vez que ele conhecia a cultura, uma vez que ele conhecia a língua. Então, sendo natural de Chipre, ele também tinha uma vantagem enorme. Mas ele estava, nesta ocasião, habitando e morando em Jerusalém. Estando em Jerusalém, ele ganhou a confiança dos apóstolos. E por isso nós vamos para o próximo slide, que mostra o tópico 1.2 da sua lição, que diz: ele era um homem, primeiro, honesto. Segundo, um homem generoso. Importante dizer que honestidade, generosidade, o texto bíblico diz, ele era homem de bem e cheio do Espírito Santo. Olha como que Deus colocou isso. Nosso pastor Silas nos ensinou há poucos dias, pelo menos ele disse numa das ceias, ele disse o seguinte: é mais importante o seu caráter do que o seu carisma. É mais importante a sua conduta do que os seus dons. E olha só, primeiro, ele é um homem de bem, diz respeito ao seu caráter, homem honesto e homem generoso, diz respeito a quem é Barnabé. Antes de mostrar os dons, o mundo precisa enxergar em você as suas características. Então ele tinha a característica que era um homem bom, honesto e generoso. E aqui, sendo honesto e generoso, ele vai e vende tudo, ou melhor, tudo não, ele vendeu uma propriedade, é isso que está escrito. Vendeu uma propriedade e trouxe aos pés dos apóstolos. Infelizmente, há poucos dias eu vi um vídeo de uma pessoa dizendo que a igreja mandou ele vender. Uma heresia. Ninguém mandou Barnabé vender nada. Ninguém falou: Barnabé, vai e vende tudo o que tem. Nenhum pastor da igreja de Jerusalém disse: vendam tudo o que vocês têm e traga todo o dinheiro aqui. Ninguém disse isso. Mas ele viu a necessidade da obra e de livre, espontânea vontade, generosidade, ele falou: a igreja está precisando. E o texto bíblico diz que nenhum irmão tinha falta de nada. Por quê? A igreja estava observando. Uma era a alma daquele povo. Então ele foi, viu a necessidade, vendeu e trouxe aos pés dos apóstolos. Isso em Atos capítulo 4. É isso que nós estamos olhando ali, versículo 37. Ele trouxe, quando ele trouxe aquilo para os apóstolos, ele ajudou muita gente com a venda daquela propriedade. Alguns vão dizer que, como ele era levita e não podia ter propriedade, ele estava vendendo uma propriedade da sua esposa. Eu não posso afirmar, mas alguns estudiosos dizem. Mas ele vendeu algo que era dele, que ele havia adquirido de forma honesta. Ele mesmo sendo levita no primeiro século, muitas leis passaram a mudar das leis levíticas, a cultura, as dominações romanas. Por alguma forma ele conseguiu uma propriedade e ele vendeu. E ele não tinha obrigação de fazer isso, mas ele fez e trouxe. Quando ele trouxe, ele consolou muita gente. Por isso os irmãos o chamaram de Barnabé, filho da consolação. Ele trouxe consolo e conforto para muita gente. Mas a Bíblia também diz no capítulo 5 que Ananias e Safira, vendo aquilo, sentiram-se praticamente uma inveja, né? Ele recebeu um reconhecimento da igreja, olha como o Barnabé foi tratado, então vamos fazer o mesmo. Só que agora, Ananias não foi honesto, muito menos generoso. As motivações do coração de Ananias não era de honestidade, porque ele vendeu por um valor e falou que era outro, mentiu, escondeu o dinheiro. Ele também não era generoso, ele estava fazendo porque ele queria o prestígio da igreja. Então veja, as motivações do coração. Por quais motivações nós estamos servindo a Deus? Nós precisamos olhar, vigiar o nosso coração. Eu estou fazendo isso de livre e espontânea vontade, porque eu entendi a necessidade da obra, porque eu sei que a obra precisa, ou eu estou fazendo isso porque eu quero ganhar um reconhecimento, porque eu quero ganhar um destaque? Por quais motivações você tem feito a obra de Deus? Então aqui, Barnabé era honesto e generoso e fez com a motivação certa, e graças a Deus,
Isso trouxe muito benefício à igreja de Deus. O segundo aspecto que eu quero destacar, agora está no tópico 1.3, no próximo slide, por favor. Diz assim: ele era piedoso, um homem de oração, um homem cheio do Espírito Santo. E aqui nós vemos que ele olhou para a situação de Saulo. Saulo chegou em Jerusalém. Nós vamos falar em mais detalhes nos próximos tópicos. Saulo chegou em Jerusalém, já convertido, já acreditando em Cristo Jesus, já tinha passado por todas aquelas circunstâncias da revelação de Jesus Cristo na vida dele. Só que ele saiu fugido da cidade de Damasco. Eles queriam matá-lo em Damasco. Os judeus queriam matar Saulo, porque agora ele estava pregando Jesus, estava falando que Jesus era o cumprimento das profecias. E quando Saulo chega, ele chegou, entrou por aquela porta, e nenhum de nós deu atenção para ele. E quando ficaram sabendo, é Saulo? Ó, afasta desse homem. Todo mundo correu dele. É Saulo, perseguidor, está infiltrado, está aqui no nosso meio. Ele entrou por aquela porta e ninguém deu bola para ele. Só que aí tinha um homem chamado Barnabé. Ninguém queria ficar perto de Saulo. Saulo, a igreja também desconfiava, olhava para ele de um jeito estranho. Mas aí Barnabé chegou nele, começou a conversar com ele, começou a entender qual era a situação. Saulo contou o testemunho, Saulo contou o que foi que aconteceu. Barnabé acreditou em Saulo. Veja, um homem que foi perseguidor, um homem que matava e arrastava crentes, mas ele acreditou no testemunho e na conversão de Saulo, e disse assim: vem comigo, eu vou te apresentar ao pastor Pedro, eu vou te apresentar ao pastor João, eu vou te apresentar ao pastor Tiago. E ele trouxe, o apresentou, e os irmãos conversaram, e assim, o texto bíblico diz que Saulo começou a se integrar à igreja, porque até então, ele estava sendo discriminado também na igreja. Veja que Barnabé, ele soube ouvir, ele soube entender a necessidade, e soube integrar o irmão ao corpo de Cristo. Isso é uma parte muito importante, que nós estamos no ano do discipulado, para a gente aprender a integrar as pessoas ao corpo de Cristo, trazê-las ao corpo de Cristo, e que elas se sintam em casa, e que elas aprendam como deve ser. Então, Barnabé fez isso, um homem piedoso, que olhou, entendeu a necessidade, buscava a Deus, e teve o discernimento espiritual. Veja uma coisa importante, Ananias, no capítulo 9, o Senhor aparece em visão para ele e diz assim: Ananias, vai até Saulo, lá na casa de Judas, e lá ele está orando. Ananias, mas Senhor, ele é o perseguidor, mas Senhor, Deus mandou Ananias ir, Deus apareceu para Ananias em visão e mandou ele ir, e aí o Senhor o convenceu a ir, ele foi, orou, glória a Deus. Barnabé não recebeu visão do alto, Barnabé não recebeu nenhuma revelação, nenhuma ordem direta do Senhor, ele simplesmente creu porque ele ouviu o testemunho, porque ele viu a transformação. Veja, nós precisamos também aprender a ser espontâneos. Ele deu crédito a Saulo, ele acreditou na conversão daquele homem e investiu no ministério dele. E importante isso, porque no tópico 4, ou melhor, no próximo slide, 1.4, fala de outra característica dele, a humildade. Porque olha só, ele trouxe o homem, ele apresentou Saulo, ele integrou Saulo ao corpo de Cristo, mas agora tem um detalhe, na hora que começa a missão, na hora que começa a obra, olha o que acontece com ele. Ele vai lá para Antioquia, a igreja de Jerusalém sabe que a igreja começa a crescer, a igreja de Antioquia começou a crescer, novos convertidos começaram a se integrar, pessoas que não eram judeus começaram a acreditar em Cristo, os gentios, aqueles que não eram judeus, começaram a crer no Evangelho, e eles enviam Barnabé, a igreja de Jerusalém o envia,
O ato de enviar, a palavra apóstolo significa aquele que foi enviado. Eles enviam Barnabé como um apóstolo, como um representante da igreja de Jerusalém. Ele chega na cidade de Antioquia, ele vê a obra, nós lemos no texto, aqui na introdução. Quando ele chega e vê a obra, ele se alegra, ele fica contente, ele dá glória a Deus, ele fortalece os irmãos, muita gente crê, mas não para aí. Ele falou assim: essa obra é maior do que eu sozinho não vou dar conta, eu preciso de ajuda, essa obra é grande demais para eu fazer sozinha. Então olha só, a questão da humildade, da gente saber reconhecer quando a gente consegue, quando a gente não consegue. O texto bíblico diz assim: tudo o que te vier à mão para fazer, em Eclesiastes, faze-o conforme as tuas forças. Então, olha só, é para fazer conforme a tua força. Se a tua força não dá, o que você tem que fazer? Pedir ajuda, pedir reforço. Eu faço até onde eu chego no meu limite, mas se passar do meu limite, eu não consigo fazer mais. Então eu preciso de ajuda. E ele foi e tomou uma decisão. E essa decisão foi: irei até a cidade de Tarso. Lá existe um homem que pode me ajudar. Já havia se passado 10 anos. Saulo, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais em detalhes. 10 anos. Ele falou assim: a obra é maior do que eu preciso de ajuda. Então eu vou até, próximo slide, tem um mapa. Nesse mapa, nós temos a linha em laranja, ela mostra o caminho de Barnabé até a cidade de Antioquia. Então a seta laranja chega até a cidade de Antioquia. A cidade de Antioquia foi onde ele chegou e reconheceu que a obra era tão grande. Naquela ocasião, ele percebe que é tão grande que ele não pode fazer sozinho. Então, ele pega a seta verde, que vai até a cidade de Tarso. Então ele sai de Antioquia e vai a Tarso. O texto bíblico diz que ele buscou Saulo, ele procurou por Saulo, até o encontrar. Quando ele o encontra, ele consegue convencer Saulo, e aí a seta, acho que é rosa, sei lá, é uma cor assim, a seta que volta. Eles saem de Tarso e vêm a Antioquia. Quando ele chega em Antioquia, eles ficam naquela igreja 1 ano, ensinando aquela igreja. 1 ano ensinando, pregando, falando de Jesus. E o texto bíblico diz que após esse 1 ano, os cristãos, ou melhor, os crentes daquela cidade, são pela primeira vez, eles ganham um apelido. Eles são chamados de cristãos. Eles começam a ser identificados com a pessoa de Cristo, a tal ponto que ali é onde nasce esse termo cristão. Nasceu na cidade de Antioquia, após 1 ano de ensino. Veja a importância de você estar aqui hoje, aprendendo a palavra de Deus, sendo fortalecido, como o pastor repetiu ontem, você aqui dentro se fortalece, para você lá fora manifestar a tua fé. Então, repare que ele chegou, ajudou, ensinou, e então a igreja, estando em Antioquia, chegou um profeta de Jerusalém chamado Ágabo. O profeta Ágabo chegou e falou assim: vai ter uma grande fome sobre a terra, sobre todo o mundo. Então Deus avisou a sua igreja, Deus falou com a sua igreja, Deus avisa os seus servos antes que aconteça. Então Deus avisou, eles estavam cientes, e a igreja de Antioquia tomou uma iniciativa. Começou a juntar fundos, começou a juntar recursos, para ajudar os irmãos de Jerusalém, da igreja que havia enviado Barnabé. Então repare, agora, a seta roxa, a última, é quando a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, precisa enviar até a cidade de Jerusalém os recursos que eles juntaram. Então eles pegam e escolhem 2 representantes para fazer esse trabalho. Os nomes deles, Barnabé e Saulo. Eles vêm até Jerusalém trazer a oferta que foi dada pela igreja de Antioquia. Então a igreja agora estava reconhecendo para ajudar os irmãos pobres da Judeia, de Jerusalém. Importante dizer que eles estavam mais uma vez sendo enviados pela igreja. Agora eles são enviados como representantes.
Você acha que você vai enviar qualquer pessoa para ser representante de uma tarefa tão nobre quanto esta? Não, a igreja escolheu os seus obreiros de maior confiança, Barnabé e Saulo. Repare que até aqui, a ordem dos nomes é Barnabé e Saulo. A ordem não é Paulo e Barnabé, a ordem é Barnabé e Saulo. Sempre Barnabé está na primeira lista. Se você ler o capítulo 13, você vê que tem 5 nomes. Nos 5 nomes de Atos 13, você vê que Barnabé é o primeiro e Saulo é o último da lista. Só que vocês vão entender a humildade desse homem. Como Barnabé era humilde, porque em dado momento, essa lista troca de ordem, e ele continua sendo crente em nome de Jesus, e continua dando glória a Deus, e não importa se a lista muda, ele continua fiel a Jesus, ele continua fiel a Deus. Então, irmão, não importa em qual posição você está servindo, importa que Deus seja louvado na tua vida, amém? Glória a Deus por isso. Próximo slide, por favor. E agora, para fixar isso na tua memória, eu trouxe uma música, que virou um hino, 496 do Inário para o culto cristão da Igreja Batista. E eu queria soltar um vídeo, porque cantar aqui não vai ser muito fácil, mas vamos soltar o vídeo, e vocês cantam o coro comigo, o refrão, amém? Dá para soltar o vídeo, por favor? Vamos fixar na memória. Quem é Barnabé? Não fica bem, a gente passa bem o outro caristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Continua. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Qual é o nome dele? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, por providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Para acabar. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Amém, glória a Deus. Aprenderam um hino novo, né? É de 1985. O hino novo de 1985, tá bom? Mas ele resume tudo que eu falei até agora. Ele falou nas 3 estrofes, ele falou sobre a vida de quem foi Barnabé. Mas vamos continuar, porque agora vamos falar do Barnabé missionário,
Quem foi o Barnabé missionário? O Barnabé, como homem, como biografia, é esse aqui. Ele como missionário, quem é ele? Próximo slide, por favor. Louvado seja Deus. Olha só, Atos 13, versículos 1 a 3. Vamos ler juntos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Primeiro, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? O Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Glória a Deus. Repare o que tem aqui. O primeiro da lista, Barnabé. O último, Saulo. Repare que a igreja estava fazendo o quê? Jejuando e orando. E quem foi que falou naquela igreja? O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo fala. E o Espírito Santo falou. E ele falou o quê? Separa, primeiro da lista, Barnabé, e o último da lista, Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Quem que separou eles para a obra? Foi o Espírito Santo. É Deus quem chama, é Deus quem envia, é Deus quem prepara. E a igreja fez o seu papel, jejuou e orou, e impôs as mãos. A igreja confirma o chamado. A igreja, os pastores, a igreja ali, impôs as mãos e os enviou. Paulo não se auto-intitulou apóstolo. Barnabé não se auto-intitulou apóstolo e missionário. Não, não, não. Eles foram enviados pela igreja, com a autoridade da igreja, na direção e na ordem do Espírito Santo. Nós só podemos fazer se o Senhor mandar. Se o Senhor mandar, se o Senhor estiver na direção, se o Senhor estiver no controle, você vai fazer e a obra de Deus será realizada para a glória dEle. Foi eles quem escolheram, foi o Espírito Santo quem escolheu, e a igreja os enviou. Então, nesse trabalho missionário, eu quero agora ir para o mapa. Esse mapa maravilhoso aqui, que o pastor Eduardo, lá de Alphaville, do grupo Canal Geografia da Bíblia, nossos irmãos da DEVEC de Alphaville, eles prepararam esse mapa, que nos mostra toda essa parte importante da primeira viagem missionária. Mas uma coisa que me chama a atenção, é que eu li num livro, esses dias, dizendo o seguinte: a gente sempre diz assim, a viagem, ou as viagens de Paulo. Mas para pensar, quem é o primeiro da lista? Barnabé. A primeira viagem era Barnabé e Saulo. A gente nunca fala, vamos estudar a viagem de Barnabé e Saulo. A gente fala, vamos estudar a primeira viagem de Paulo, a segunda viagem de Paulo, a terceira viagem de Paulo. Mas e o Barnabé? A gente escondeu o irmão Barnabé. Mas hoje é dia de revelar o irmão Barnabé. Vamos tirar ele das sombras e trazer ele de volta. O irmão Barnabé estava lá. Então, eles saem da cidade de Antioquia, a primeiro ponto ali, e então, eles vêm até o porto de Seleucia. Desse porto, eles seguem por via marítima até a ilha de Chipre. Que coincidência, ilha de Chipre? A ilha onde Barnabé havia nascido. Ele vai pregar aos seus conterrâneos. Então, irmãos, nós precisamos começar o evangelismo. Sim, por que não começar no meu prédio, na minha vizinhança, na minha cidade, para depois querer fazer a obra para os demais? Jesus falou, testemunha em Jerusalém. Jerusalém é a capital, Judeia é o estado, Samaria é outro estado, confins da terra, aí, veja como que é a questão. Você começa sendo testemunha de Cristo onde você está, depois você expande, e vai expandindo, e vai expandindo. Tem gente que não faz missão aqui no seu condomínio, e quer evangelizar o mundo, não fala de Jesus para a pessoa que ele fala bom dia todo dia, e quer falar de Jesus para o estrangeiro, que não fala o seu idioma. Então, olha só, aqui, eles começam primeiro na sua terra natal, em Chipre. Chegaram na cidade de Salamina, no porto de Salamina. Ali, nessa primeira parte, eles começam a evangelizar, e eles vão seguir então,
de Salamina, eles pegam, eles poderiam pegar uma pequena embarcação e seguir por mar, mas não era essa a intenção. Eles andam ali mais de 100 quilômetros, por terra, passando pela terra, para alcançar o maior número de pessoas possíveis, e vão até a cidade de Pafos, que é a capital. Chegando na capital da ilha, naquela época era a capital da ilha, eles começam a pregar o evangelho, e aqui se cumpre mais uma profecia. O Senhor disse para Saulo que ele pregaria para os seus conterrâneos, para além das terras, para reis, para governantes, e ali ele se encontra com o administrador daquela ilha, com o procônsul Sérgio Paulo, e ele começa a pregar o evangelho ali. Uma coisa que me chama a atenção, se você continuar a leitura bíblica, no capítulo 13, você encontrará que nessa ilha, eles se deparam com um camarada falso, um mágico, que começou a atrapalhar o evangelho. Até aqui, Salamina, chegou em Pafos, era Barnabé e Saulo. Quando chegou em Pafos, aquele mágico começou a atrapalhar. Paulo foi pregar o nome do mágico, vamos ver, Bar-Jesus. O que significa Bar mesmo? A gente aprendeu, Barnabé é filho, Bartimeu, filho de Timeu. O Bar significa filho. Bar-Jesus é o quê? Filho de quem? Filho de Jesus. Olha o nome desse infeliz. Ele tinha o nome de filho de Jesus, mas Paulo chamou ele de filho de quem? Ó filho do diabo, porque não paras de perverter, de atrapalhar a pregação do evangelho? Você é falso, cheio de todo engano. Tem gente que está com o nome de que vive, mas está morto. Tem gente que tem nome de Jesus, mas é o filho do cão. Não adianta ter nome, você precisa ter vida com Deus. Então aqui ele fala o seguinte, Bar-Jesus, filho de Jesus, mas não é filho de Jesus na prática. Ele estava envolvido em todo tipo de engano do diabo. Tem gente que se apresenta com um nome lindo, filho de Jesus, na prática é outra coisa. Então Paulo, ele fica irritado com aquela situação, e ele fala assim, ó filho do diabo, até quando você vai perverter? Então você vai ficar cego agora. E olha só, parece que Paulo lançou uma maldição na vida do homem, né? Alguém vai dizer, Paulo amaldiçoou. Irmão, ele estava atrapalhando o evangelho, Paulo deu uma ordem, ele ficou cego na hora, não ficou definitivamente, o texto diz, você vai ficar sem ver a luz algum tempo. Ele ficou, o procônsul Sérgio Paulo viu aquilo, e ficou admirado da doutrina do Senhor, e ele começou a ouvir o evangelho de Jesus. Então, outro dom espiritual, o discernimento espiritual. Tem gente que tem nome de Bar-Jesus, mas não é filho de Jesus. Tem gente que tem nome, mas não é. Então o discernimento, ele discerniu que ele estava atrapalhando. Outra ocasião que Paulo estava pregando, lá em Filipos, isso em outra viagem, uma jovem elogiava-os. E ele, com aquele elogio, ele não se encheu, ele falou, não, esse elogio aí não é de Deus não, isso é o diabo. Mandou, expulsou o demônio. Então veja, até mesmo o diabo quer enganar-nos, mas graças a Deus temos o Espírito Santo, que nos dá discernimento para entender. Glória a Deus por isso. E o Espírito Santo deu esse discernimento, Paulo silenciou aquele homem ficou cego, o procônsul ouviu o evangelho, e a obra missionária começou a se desenrolar. Olha que importante, que aqui, em Pafos, é por causa deste episódio, que o evangelista Lucas muda agora a ordem das coisas. Paulo tomou a frente de Barnabé, mandou o homem ficar cego, falou, e a partir daquele momento, quando você vê que eles vão partir de Pafos até Perge, acontece um episódio. Agora Paulo e seus companheiros parou de ser Saulo. Aqui duas coisas importantes, ele deixa de ser chamado de Saulo, ele passa a ser chamado de Paulo, talvez como uma identificação, usando aquele nome grego, nome romano. Ele passa a se chamar Paulo, a partir daqui, e não é mais Barnabé e Saulo, agora é Paulo e seus companheiros vão até Perge. Aqui então, acontece que quando chegam em Perge,
nós vamos ter um episódio importante. Próximo slide, por favor. Quando eles chegaram em Perge, nessa lista mostra que João Marcos, ele era o sobrinho, primo, depende da versão bíblica que você está usando, e tem uma discussão agora se ele é primo ou se ele é sobrinho. Então, ele era um parente próximo de Barnabé, tá bom? A questão da palavra grega ali não fica muito claro se ele era primo, se ele era sobrinho, tá bom? Então, tem uma discussão. Na Almeida Revista Corrigida diz sobrinho, na NVI já diz primo. Então, ele era parente próximo de Barnabé. O João Marcos, ele nessa ocasião, não se sabe exatamente por que ele decide voltar a Jerusalém. Quando eles saíram lá de Antioquia, Barnabé levou este jovem junto com eles, que veio a ser o autor do Evangelho de Marcos. Então, que será estudado na semana que vem. Mas olha o que acontece, quando chega em Perge, a gente não sabe se Marcos ficou aborrecido, porque quem estava no comando da caravana, no começo era Barnabé, era seu parente. Não sabe se ele ficou aborrecido, se ele ficou triste. Existem várias teorias, mas são teorias. Então, a gente pode dizer aqui as várias teorias que existem, mas, olha só, alguns acreditam que ele ficou triste, porque Paulo assumiu o comando, Paulo agora está na liderança, e Paulo está mandando, e o parente dele, Barnabé, está em segundo plano. Mas Barnabé não se sente ofendido, repare isso. Barnabé não está se sentindo ofendido com isso. Barnabé está tranquilo, como João Batista, importa que Jesus cresça e eu, João Batista, diminua. Barnabé não está preocupado com a sua posição, mas outro se doeu talvez por ele, essa é uma teoria, que João Marcos tenha se doído disso, e quando chegou em Perge, ele decide voltar. Essa é uma teoria. A segunda teoria, que dizem sobre isso, é que quando chegaram em Perge, Perge era uma cidade, uma região alagadiça, com muita incidência de malária, meio pantanoso, com muita incidência de malária, e que provavelmente Paulo, existe uma teoria, pastor Hernandes Dias Lopes diz isso, de que Paulo tenha contraído malária, e essa malária lhe causava muitas dores de cabeça, e isso afetava a sua visão. Por isso, quando ele chega aos Gálatas, ele diz, cheguei na fraqueza da carne, se vocês pudessem, vocês arrancariam os seus olhos e me dariam outros olhos. Existe uma teoria que, em decorrência da malária, os efeitos colaterais da malária, isso amedrontou um pouquinho João Marcos. Também não sei, não posso dizer que não é, são teorias que existem, tá bom? Agora, o fato é, João Marcos, quando chega em Perge, ele decide voltar a Jerusalém. Ele abandonou os dois no meio do caminho. Eles estavam começando a viagem. Quando chegou ali em Perge, ele pega e volta a Jerusalém. Isso lá na frente vai causar um problema para Marcos, porque Paulo não admitia isso, que João Marcos tivesse abandonado no meio do caminho. Então, na sequência, pode passar? Ou melhor, desculpe, volte um pouquinho, por favor. Em Antioquia da Pisídia, eles seguiram. Então, dali que chegaram em Perge, de Perge eles subiram até Antioquia. Chegando em Antioquia, eles observam o seguinte: eles começam a evangelizar aquela região, ganham muitas pessoas para Cristo também, muitas perseguições, então eles chegam até a cidade de Icônio. Muitas pessoas se convertem em Icônio, que também era uma região importantíssima. E assim eles seguem, por causa da perseguição em Icônio, eles têm que ir para Listra. Em Listra eles praticamente primeiro são venerados, como se fossem divindades. Depois são praticamente expulsos da cidade, apedrejados e expulsos da cidade, porque eles não quiseram adoração. Mas a obra continua. Muitas pessoas se convertem em Derbe, e então eles fazem o caminho de volta. Isso é um resumo da primeira viagem missionária. Pode passar, por favor? O próximo slide eu quero mostrar o seguinte. Veja que quem estava pregando, Atos 13, Barnabé e Saulo, o texto diz, foi o Espírito Santo quem os separou. Veja como está no versículo 5, chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, e tinham também João Marcos como auxiliar. Era só Paulo que pregava? Não, está no plural, eles anunciavam. Barnabé também era um pregador. Há muitas pessoas que querem dar o destaque demais a Paulo. Paulo, de fato, ele se destaca muito, mas querem ofuscar totalmente o que era Barnabé. Mas Barnabé, anunciavam
Ah lá, o procônsul de Pafos chama Barnabé e Saulo. Ah lá, rogaram-lhe para que eles saíssem de lá. Olha como está no capítulo 14. Entrando em Icônio, entram juntos na sinagoga e falaram de tal modo. Ou seja, eles juntos estão falando, estão pregando. Olha o versículo 3. Demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente. Por mão deles. Sempre está no plural. Barnabé e Saulo estão pregando. Embaixo também. Vos anunciamos o evangelho. Embaixo no versículos 20 a 27. Em Derbe anunciaram o evangelho. Então, não podemos dar 100% dos créditos para Paulo. Todo mundo quer dar todo o crédito para Paulo. Barnabé estava junto, um grande companheiro. Próximo, por favor. E o tópico 3, para a gente caminhar para o encerramento, é o legado de Barnabé. Próximo. Qual foi o legado que Barnabé deixou? Primeiro, que ele foi um grande companheiro. Isso ninguém pode negar. Ele foi um companheiro excelente. Veja o que ele fez. Atos 9, versículos 1 a 25. Saulo se converteu, fica em Damasco alguns dias, ou muitos dias. E então Saulo, na cronologia, quando a gente coloca Atos e Gálatas primeiro, nós conseguimos ver como foi esse processo. Ele então sai de Damasco e fica 3 anos no deserto da Arábia. 3 anos no deserto, sozinho, buscando a Deus, sendo fortalecido. Isso é Paulo, tá? Paulo fica 3 anos no deserto. Depois ele volta a Damasco. Existe uma quebra cronológica no capítulo 9, porque você não enxerga lendo o capítulo 9 que ele fez a saída para o deserto e voltou. Você enxerga isso em Gálatas. Então o que acontece? Ele volta para Damasco e dali, quando ele voltou do deserto, que ele pregou mais dias, mais ousadamente em Damasco, é que ele foge a Jerusalém. E lá fica apenas 15 dias. Então Barnabé o acolheu? Sim, acolheu. Acolheu por 15 dias. Ele não pôde ficar mais tempo, até que ele foi convidado a se retirar, com direito até escolta. Levaram ele até Cesareia, Paulo até Cesareia, e de lá para Tarso. E de Tarso esquece Paulo por 10 anos. 10 anos no anonimato em Tarso. E quem foi que resgatou esse homem de novo? Quando chegou em Antioquia, o Barnabé vai lá, resgata ele e traz ele de volta. Pode seguir. Então ele foi um companheiro para todos os momentos. Próximo slide. Aqui mostra esse percurso que eu acabei de dizer. Essa linha aqui, ó, de Jerusalém, na Judeia, a Cesareia e depois a Tarso, onde ele fica 10 anos no anonimato. Para alguém que acha que Paulo teve uma carreira assim, ascensão imediata, é só você observar que ele ficou pelo menos 13, 14 anos no anonimato, até que ele pudesse ser lançado ao mundo. Então há um tempo de preparação que Deus tem. Próximo. Ele também foi companheiro de João Marcos. Diferente de Paulo, na segunda viagem, era parente dele, era parente, mas Barnabé não fazia distinção. Ele foi companheiro de Paulo, de Saulo. Ele também foi companheiro do seu parente. Quando Paulo, na segunda viagem, não quis levar João Marcos, ele falou assim: ele não serve para andar comigo, ele já desistiu, ele é um desertor, não quero ele, abandona ele, manda ele para lá. Então olha o que aconteceu, ele ajudou esse moço. Sabe qual foi o resultado? O resultado é que Paulo rejeitou, mas esse moço aqui virou o escritor do Evangelho de Marcos. Esse moço, o próprio apóstolo Paulo chama de companheiro lá na frente. E ele diz assim: Timóteo, traz João Marcos, porque ele é muito útil para mim no Evangelho. Depois, quem foi que preparou João Marcos? Não foi Paulo, foi Barnabé. Ele preparou e trouxe. O que aconteceu? Ele preparou aquele moço foi uma bênção. Ele preparou Saulo, e Saulo foi uma bênção. Mais de 13 epístolas escritas, e foi ele responsável por isso. Próximo slide. E eu caminho para a conclusão. Só para fazer uma comparação. Próximo. Você já ouviu falar quem é o irmão Kimball, ou Edward Kimball? Não? Próximo slide. Você já ouviu falar quem foi o Moody? Ou Dwight Lyman Moody? D.L. Moody?
o maior evangelista do século XIX. Um homem que na época que não tinha televisão, não tinha rádio, esse homem foi uma bênção. Foi um homem que fez o evangelho crescer na América de forma espetacular. Mas deixa eu contar, porque eu não quero falar do Moody, eu quero falar do Kimball. O Kimball era o professor da EBD. Sabe o que aconteceu com Moody? Moody perdeu o pai muito cedo, com 4 anos de idade. Quando ele tinha 17 anos, ele foi a Boston, mudou para Boston, foi trabalhar na sapataria do tio. O tio falou, requisito, para trabalhar comigo, para morar comigo, tem que ir para a igreja. Se você quiser trabalhar comigo, 17 anos de idade, o Moody trabalhando na sapataria, ele foi então até a igreja. Só que ele ia para a igreja, mas não era crente. Um dia, o professor da escola dominical, Edward Kimball, decidiu que era hora dele convocar Moody para uma conversão. Ele saiu do seu lugar, foi até a sapataria, Moody estava trabalhando, empacotando, colocando na prateleira. No dia 21 de abril de 1855, ele fala para ele aceitar Cristo como seu Salvador e ter uma vida diferente. Moody aceita Cristo naquele dia. Ele muda de vida. Sabe o que aconteceu? Moody torna-se um grande evangelista. Ele abre igrejas em Chicago. A escola dominical, aproveitando aqui, chegou a ter 650 alunos, com 60 professores. Foi a maior escola da época, ao ponto do recém-eleito presidente Abraham Lincoln visitar a escola dominical de Moody e dar uma palestra, falar lá na escola dominical de Moody. Ele foi à escola bíblica devido à influência que se tornou a escola bíblica dominical de Moody. Moody evangelizou milhares de pessoas. E não para por aí, deixa eu só mostrar o último gráfico, por favor. Eu não sei se todos conseguem enxergar, mas olha só, parou por aí? Não. O Kimball, professor da EBD, evangelizou Moody. Moody patrocinou um ministério lá na Inglaterra, de F.B. Meyer, grande escritor. F.B. Meyer influenciou Champion. Champion influenciou Billy Sunday, que foi um outro excelente evangelista, que também influenciou Mordecai Ham, que por causa desse evangelho, Mordecai Ham ganhou Billy Graham, que foi o maior evangelista do século XX. Irmãos, um professor de EBD, que tinha o dom de Barnabé, que encorajou um aluno, que você ajuda hoje, um crente que você incentiva hoje, uma pessoa que você faz hoje, pode ter efeito para a eternidade. Glória a Deus, tem efeito para a eternidade. E para finalizar, último, olha só, conclusão, nem todos nós vamos ser Paulo, vamos ter o chamado de Paulo, mas todo mundo aqui pode exercer o ministério de Barnabé. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus.